Então vamos começar pela cota mais simples de aferir, que é a cota de aprendizes, porque a gente precisa do número de funcionários ativos, nós já temos esse número, e é uma cota que vai depender da sua empresa, da sua regra de negócios. Por quê? Algumas empresas têm até mesmo liminares, onde permite excluir praticamente 100% das funções da cota de aprendizes, deixando uma cota bem pequena. Então aqui no nosso caso eu vou pegar um exemplo com algumas funções, mas pode ser que na sua realidade aí no seu sindicato, na convenção coletiva preveja a exclusão de outras funções, e aí você ajusta dentro do filtro de funções que eu vou mostrar aqui. Outro ponto com relação à cota de aprendizes é que dificilmente uma empresa contrata a maior margem, né, que é os 15%. A maioria das empresas, quase 100%, fica nos 5% de contratações. Então, se eu tenho 100 funcionários, preciso contratar 5%, eu contrato 5 aprendizes. Quase ninguém contrata na cota maior, né? No teto da cota, tá bom? Então, como nós vamos criar aqui? Eu vou usar a função calculate. Nós temos lá um campo de funcionários ativos, não é isso? Nós temos aqui uma medida. Aqui na tabelinha medidas demográficas. Vai dar um errinho ali, depois a gente corrige. Eu tenho aqui, ó, funcionários ativos. Tem alguns exemplos aqui, né? Eu vou considerar esse daqui, ó. Aquele que não tem data de demissão preenchido. Depois a gente faz uma auditoria. Não acredito que vai ser ela mesma. Funcionários ativos, datas de demissão. E no filtro da minha expressão calculate, eu vou usar a seguinte cláusula. Eu vou verificar lá na minha de cargos, alguns cargos, o código do cargo. E se esse cargo não compor a base para contratação de aprendizes, eu tiro ele do cálculo. Então, para isso a gente vai usar uma função aqui chamada not, que ele altera o termo verdadeiro para falso e falso para verdadeiro. Então, exemplificando, ficaria assim. Eu quero que não possa, na verdade eu quero que ele verifique se os códigos de cargo que eu vou informar aqui agora não estão na minha tabela lá que compõe a base para os menores aprendizes. Por isso que eu uso a função not. E aí eu vou dizer para ele o seguinte, ó, verifica se a de cargos, cargo aqui, se ela tiver um desses códigos aqui, eu vou pegar um código aleatório aqui, tá? 11, 12, 13. Peraí. 12 e 13. Esses cargos aqui não fariam composição para a base do aprendiz. Então, o que ele vai fazer aqui? Se eu tiro o not, ele vai fazer o filtro só nesses cargos. Como eu coloquei o not aqui na frente, ele vai excluir esses cargos, ok? É isso que ele está fazendo. Então, fecho aqui o not, já tem aqui o fechamento da nossa calculate, só que eu quero fazer o seguinte, o que eu estou pegando aqui? A contagem de funcionários ativos, e eu quero multiplicar essa contagem de funcionários vezes os 5%, que é a minha cota mínima de aprendizes. Vou dar um Enter, vou trazer para cá, e ver qual é a nossa cota de aprendizes dentro desse escopo que nós definimos. Então eu teria que contratar aqui, ó, 24 aprendizes. Nós temos, vamos pegar aqui, ó, funcionários ativos, transformar em cartão também, para a gente ter uma referência, 479 funcionários. Então, se eu fosse 479 vezes 0,05, seria equivalente a 5%, 23,95, ou seja, 24 aprendizes. Está calculando a cota corretamente. Voltando aqui na medida, só para reforçar a questão do not, o que ele está dizendo aqui? Se eu apagar o not aqui e deixar só o in, vou apagar aqui esse outro parênteses, ele faz o inverso, ele vai somar apenas as funções desses cargos e aplicar a cota. Ó. Aí a cota acaba dando zerado, porque se não tiver ninguém nesse cargo também, é o que aconteceu na verdade, né?
não tem ninguém, ele considera só esses 3 cargos. Quando eu incluo a cláusula aqui not, a função not, ele busca o contrário, ou seja, ele exclui da contagem apenas esses 3 cargos aqui que eu coloquei na minha função in. Tá? Vou dar um enter aqui de novo e vamos lá na tabela de cargos, só para a gente identificar alguns cargos que realmente excluem da base de contratação de aprendizes, e a gente já pode colocar um exemplo prático disso, né? Ó, vamos pegar aqui, vou abrir um TXT aqui. Vamos pegar aqui, ó, cargos que vão sair da contagem. Gerente de contrato, vou botar aqui, ó, 71. Cargos técnicos, encarregado de contrato, 61. Técnico de orçamento, 199, 134, 209, 122, 176, 168. Vou pegar só esses como exemplo, tá? Depois, na base de vocês podem ajustar corretamente. Então, se o cargo não for nenhum desses códigos aqui, ele aplica a cota de 5% sobre o número de funcionários ativos. Então, esse número aqui tende a diminuir. Se tiver alguém nesses cargos, né? Provavelmente não tem. Deixa eu pegar um. Fazer o seguinte, ó, para a gente ter. Depois eu excluo essa coluna. Eu vou vir aqui na minha decargos, vou adicionar uma coluna, só para a gente saber a quantidade de funcionários aqui e poder usar os códigos corretos. Então, vou vir aqui. Quantidade de funcionários é igual a funcionários ativos. Vou chamar aqui a minha medida. Aí ele vai adicionar aqui uma coluna, já calculando para cada função a quantidade de funcionários que tem em cada um dos cargos. Então, ó, vou fazer o seguinte. Só tem operacional, tá vendo? Poucos administrativos. Então, eu vou excluir da nossa contagem ali, ó, o cargo 91 é um dos que a gente vai excluir. Encarregado de contrato. Eu vou excluir todos os que estão como administrativo, tá? Aqui. Então, vai ser 23, o 23, isso, auxiliar administrativo, não, vou excluir aqui o código 23, o código 91, o código 125, 19, 172, 18, 126, 132, isso, são esses. Copiar aqui esses códigos, voltar lá na nossa medida e substituir. Dá um Enter e esse número aqui agora vai mudar. Aí, diminuiu 2 menores aí do nosso efetivo, da nossa cota de contratação. Algumas empresas têm liminares aí, através de sindicato ou através do próprio CNPJ, que exclui quase 90% da base da cota de contratações, então esse número fica bem reduzido. Essa é a cota mais simples da gente calcular, porque na verdade é uma calculete da quantidade de funcionários ativos, eliminando as funções que não podem compor a base de contratação e multiplicando pelo fator lá de 5 a 15% de contratação.